O sol de São Paulo batia forte naquela manhã de primavera, filtrando-se pelas cortinas finas do apartamento no bairro de Pinheiros. Eu, Mariana, me olhava no espelho do quarto, tentando ignorar as olheiras que teimavam em se aprofundar sob meus olhos castanhos. Aos 32 anos, eu ainda me sentia jovem, mas os últimos meses haviam me envelhecido por dentro. Meu cabelo preto, ondulado, caía solto sobre os ombros, e eu o prendia em um coque desleixado enquanto vestia uma blusa leve de algodão. O ar estava úmido, típico daquela estação, e o cheiro de pão fresco subia da padaria da esquina, misturando-se ao barulho distante do trânsito na rua Teodoro Sampaio. Meu casamento com Rafael completava 7 anos em breve. Ele era engenheiro civil, daqueles que passavam mais tempo em canteiros de obra do que em casa. Alto, de pele morena e sorriso fácil, ele ainda me fazia rir com suas piadas bobas sobre o futebol do Corinthians. Mas ultimamente algo havia mudado. As noites em que ele chegava tarde, alegando reuniões intermináveis, e as mensagens no celular que ele escondia com um gesto rápido. Tudo isso me corroía por dentro. Eu não era paranoica, ou pelo menos não queria ser. Trabalhando como designer gráfica em uma agência no centro, eu via o suficiente do mundo para saber que desconfiança envenena relacionamentos. Mas o instinto, aquele sussurro insistente no fundo da mente, não me deixava em paz. Naquela semana decidi agir. Rafael havia mencionado uma viagem de trabalho para mim, uma conferência em Belo Horizonte que eu inventara como pretexto. Vai ser bom para você relaxar, amor, ele dissera na noite anterior, enquanto jantávamos um arroz com feijão simples que eu preparara. Seus olhos azuis, herdados de algum ancestral italiano, pareciam sinceros, mas eu via o alívio sutil em sua voz. Ele me incentivava a ir, como se quisesse espaço. Perfeito. Eu fingiria a viagem e voltaria mais cedo, para surpreendê-lo. Quem sabe talvez fosse só minha imaginação fértil, alimentada por novelas e conversas com as amigas no grupo de WhatsApp. Levantei cedo, arrumei a mala com roupas que nunca usaria, uma saia florida, sandálias de salto que eu odiava, e alguns livros para disfarçar. O apartamento era modesto, mas nosso. Paredes brancas com quadros que eu mesma pintara, uma cozinha americana onde cozinhávamos juntos nos fins de semana, e o quarto com a cama king size que compráramos no ano em que nos mudamos. Coloquei a aliança de ouro no dedo, sentindo seu peso reconfortante, e gritei para Rafael, que ainda se arrumava no banheiro. Amor, tô saindo pro aeroporto. Minha voz ecoou pelo corredor estreito. Ele surgiu na porta, barba por fazer e camisa social meio amassada, cheirando a sabonete barato. Já? Toma cuidado, tá? Me liga quando chegar em BH. Beijou-me na testa, um gesto rápido, quase mecânico. Senti um aperto no peito, mas sorri. Claro, te amo. Te amo também. Ele acenou voltando para o espelho. Desci as escadas do prédio antigo, o elevador estava quebrado de novo. E o porteiro, seu João, me cumprimentou com um boa viagem, dona Mariana. Peguei um Uber até a rodoviária, fingindo ansiedade pela viagem. Meu coração batia acelerado, não de empolgação, mas de dúvida. E se eu estivesse errada? E se isso destruísse o que restava de nós? O carro serpenteava pelas ruas movimentadas, passando pelo mercado de Pinheiros, onde o cheiro de queijo e ervas invadia o ar-condicionado fraco. São Paulo acordava agitada, com vendedores ambulantes gritando e o ronco dos ônibus lotados. Em vez de embarcar no ônibus para Belo Horizonte, comprei uma passagem de ida e volta para o mesmo dia. Mas desci em uma parada intermediária, em uma cidadezinha chamada Atibaia, a cerca de 1 hora dali. Aluguei um quarto simples em uma pousada familiar, com paredes de tijolo aparente e um jardim cheio de jabuticabeiras. A dona, uma senhora rechonchuda chamada Dona Lúcia, me recebeu com café coado e pão de queijo quentinho. Vai ficar quanto tempo, minha filha? Perguntou com sotaque caipira acolhedor. Só hoje para descansar um pouco antes da viagem de verdade. Menti, forçando um sorriso. Passei a tarde ali, caminhando pelas ruas de paralelepípedos, o sol filtrando pelas folhas das árvores antigas. O ar era mais limpo que o da capital, e o som de galos cantando ao fundo me acalmava. Mas minha mente não parava.
Liguei para minha melhor amiga, Carla, que morava em Moema. Mari, você tá louca? E se ele não estiver fazendo nada? Ela riu do outro lado da linha, mas eu ouvi a preocupação em sua voz. Eu sei, mas preciso saber. Se for nada, a gente ri disso depois, com uma caipirinha na mão. Tá bom, mas me mantenha atualizada. E se precisar, eu tô aqui. Desliguei e olhei para o horizonte, onde as montanhas se erguiam suaves contra o céu azul. O vento morno bagunçava meu cabelo, e por um momento imaginei uma vida diferente, sem dúvidas, sem esse peso no peito. Mas voltei à realidade. Às 6 da tarde peguei outro Uber de volta para São Paulo. O trânsito na Marginal Tietê era um caos, como sempre, com buzinas e o cheiro de escapamento invadindo o carro. Meu estômago revirava. Eu suava frio apesar do ar-condicionado. Cheguei ao prédio por volta das 8, o céu já escurecendo com as luzes da cidade, piscando como estrelas artificiais. Subi as escadas devagar, a mala na mão como disfarce. O coração martelava no peito e minhas mãos tremiam ao girar a chave na porta. O apartamento estava silencioso, mas havia um cheiro diferente no ar. Perfume doce, feminino, misturado ao meu sabonete de lavanda. Meu quarto, nossa cama. Empurrei a porta devagar e o mundo parou. Lá estavam eles, Rafael, seminu, rindo com uma mulher loira de pernas longas, enroscada nos lençóis que eu lavara na véspera. O choque me travou, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Ela se sentou, os olhos arregalados, e ele virou o rosto, o sorriso morrendo nos lábios. Mariana? O quê? Você não estava em Belo Horizonte? Eu larguei a mala no chão, o baque ecoando como um tiro. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, mas minha voz saiu firme, cortante como uma lâmina. Fingi que fui viajar, para te surpreender, Rafael, mas parece que a surpresa foi minha. A mulher pegou a roupa espalhada pelo chão, murmurando desculpas incoerentes enquanto se vestia. Rafael se levantou, as mãos estendidas como se pudesse consertar aquilo com um gesto. Amor, espera, não é o que parece. Não é? Eu ri, um som amargo e quebrado. Então me explica, porque eu tô vendo tudo bem claro. O quarto, que outrora era nosso refúgio, agora parecia uma prisão. As paredes fechavam sobre mim, e o cheiro de traição impregnava cada canto. Como eu poderia ter sido tão cega? E agora, o que viria depois? A mulher loira, que eu nem conhecia, apressou-se em vestir a blusa justa e a saia curta, os saltos ecoando no piso de madeira como tiros irregulares. Seus olhos maquiados com rímel borrado agora pelo pânico evitavam os meus. Eu não sabia, desculpa, murmurou ela, a voz trêmula, enquanto pegava a bolsa da cômoda onde eu guardava minhas joias. Rafael ficou ali, parado na beira da cama, as calças na mão, o peito nu marcado por gotas de suor que brilhavam sob a luz fraca do abajur. O quarto, com suas paredes bege e a foto nossa na cabeceira, tirada na Praia de Santos há 3 anos, parecia sufocante, como se o ar tivesse se tornado espesso e pegajoso. Sai daqui, eu disse para ela, a voz baixa mas afiada, apontando para a porta. Não queria violência, só distância. Ela assentiu freneticamente, passando por mim como um fantasma, o perfume dela deixando um rastro doce e enjoativo no corredor. Ouvi a porta da frente bater, e então o silêncio caiu, pesado como chumbo. Rafael se aproximou, os olhos suplicantes, estendendo a mão para tocar meu braço. Eu recuei, sentindo o estômago revirar. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, mas eu as ignorei, focando na raiva que borbulhava no peito. Mariana, por favor, me escuta. Foi um erro, só uma vez. Ela é da obra em Guarulhos, a gente estava bebendo depois do expediente e... As coisas saíram do controle. Um erro? Eu ri de novo, o som ecoando vazio no quarto. Você me mandou viajar, Rafael. Me incentivou a ir para BH como se quisesse isso. Quantas vezes? Me diz a verdade, pelo amor de Deus. Ele baixou a cabeça, passando as mãos pelo cabelo curto e desgrenhado. O cheiro de cigarro dele, misturado ao suor, invadia minhas narinas, me fazendo lembrar das noites em que eu o esperava acordada, o relógio marcando 2 da manhã. Fora do apartamento,
São Paulo pulsava. O ronco distante de um metrô na linha amarela, buzinas na rua Cardeal Arcoverde e o vento úmido da noite trazendo o aroma de chuva iminente. Mas ali dentro, o mundo se resumia a nós dois destruídos. 2 vezes, admitiu ele por fim, a voz rouca. Não significa nada o amor. Eu te amo. Você sabe disso. A gente tem 7 anos, uma vida juntos. Não joga tudo fora por isso. Eu me sentei na poltrona ao lado da janela, as pernas fracas olhando para a rua lá embaixo. As luzes dos postes tremulavam e um casal passava de mãos dadas, alheio ao meu inferno particular. Meu coração doía como se tivesse sido esmagado, uma dor física que irradiava para os ombros. Lembrei do nosso casamento na igreja de Santa Cecília, o vestido branco que costurei sozinha, as promessas trocadas sob o sol de verão. Como chegamos aqui, eu que sempre confiei nele, que ri das piadas ruins sobre o timão durante os jogos na TV. E agora, a cama, nossa cama, profanada. Sai do quarto, eu disse sem olhar para ele. Vai para a sala ou para onde quiser. Eu preciso pensar. Ele hesitou, murmurando algo sobre dar espaço, mas obedeceu, vestindo a camisa às pressas. Ouvi seus passos arrastados no corredor, a porta do quarto se fechando com um clique suave. Sozinha eu me curvei, os soluços vindo em ondas, o corpo tremendo. O espelho na parede refletia meu rosto inchado, o coque desfeito, fios pretos colados na testa suada. Peguei o celular na mesa de cabeceira, as mãos trêmulas discando o número de Carla. Eram quase 9 da noite, e eu sabia que ela estaria em casa, provavelmente assistindo a uma série com um copo de vinho. Mari, o que houve? Você tá bem? A voz dela veio urgente, cortando o barulho de fundo de uma novela na TV. Carla, eu vi. Ele estava com ela, na nossa cama. Eu voltei cedo e... Deus, eu não aguento. As palavras saíam entrecortadas, o choro me sufocando. Meu Deus, Mari, onde você tá? Eu vou te buscar agora. Fica aí, não faz nada precipitada. Não, eu vou sair. Não quero ficar aqui. Me encontra no bar da esquina, o Zé do Pão? Sugeri, a voz falhando. O Zé do Pão era nosso point. Um boteco simples na Teodoro Sampaio com mesas de plástico e cachaça barata. Tá bom, chego em 20 minutos. Respira fundo, amiga. Você não tá sozinha nisso. Desliguei e me levantei, o corpo pesado como chumbo. Joguei algumas roupas numa mochila. Jeans, uma camiseta velha do Corinthians que era dele, mas que eu usava para dormir, e evitei olhar para a cama. Os lençóis amassados com o perfume dela ainda pairando me davam náuseas. Saí do quarto sem dizer nada a Rafael, que estava no sofá da sala, a cabeça nas mãos, uma cerveja aberta na mesinha de centro. Ele ergueu o olhar, os olhos vermelhos. Mari, a gente conversa amanhã, por favor. Eu parei na porta, a chave na mão. A rua lá fora começava a garoar, pingos finos molhando o asfalto e fazendo as luzes da cidade dançarem em poças reflexivas. O ar úmido entrava pela fresta, carregando o cheiro de terra molhada e fumaça de churrasco de algum vizinho. Amanhã? Eu repeti, a voz amarga. Você acha que isso some com uma conversa? 7 anos, Rafael, eu te dei tudo e você... Não terminei. Girei a maçaneta e saí, o eco dos meus passos na escada misturando-se ao trovejar distante. O elevador ainda estava quebrado, então desci os 4 andares devagar, a mochila batendo nas costas. Seu João, o porteiro, cochilava na guarita, o rádio sintonizado em uma estação de samba enredo. Passei por ele sem ser notada, o coração acelerado. A rua estava movimentada apesar da hora. Um grupo de jovens rindo alto em frente à padaria fechada. Um carro de som passando com funk ecoando e o garoa aumentando, molhando meu cabelo e a blusa fina. Caminhei os 500 metros até o boteco, os ombros curvados contra o vento frio que vinha do Parque Ibirapuera, invisível, mas presente. O Zé do Pão era um oásis de luz amarelada, com paredes de azulejo rachado e o cheiro de fritura e cerveja gelada. Sentei-me em uma mesa no canto, pedindo um chope para acalmar os nervos. O barman, um homem de bigode farto chamado Zé mesmo, me serviu com um "Boa noite, moça. Tá tudo bem?" Assenti, forçando um sorriso fraco.
Meu reflexo no copo embaçado mostrava uma mulher quebrada, mas determinada. Carla chegou minutos depois. O casaco de moletom encharcado, os cabelos cacheados grudados na testa. Ela me abraçou forte, o perfume de baunilha dela misturando-se ao cheiro de chuva. Conta tudo, Mari. Do começo. Ela pediu outro chope para si e se sentou, os olhos castanhos cheios de empatia. Eu despejei tudo. A dúvida crescendo, a viagem fingida, o choque da porta abrindo. As palavras vinham aos tropeços, entre goles e lágrimas. A garoa lá fora virava chuva forte, batendo nas janelas embaçadas, e o bar se enchia de clientes fugindo da tempestade. Um casal discutindo baixinho, um grupo de amigos jogando conversa fora. São Paulo à noite era assim, caótica, viva, indiferente às dores individuais. Ele é um idiota, disse Carla por fim, apertando minha mão. Mas você é forte, Mari. Lembra quando você largou o emprego ruim para abrir sua agência freelance? Você vai superar isso. Amanhã a gente pensa no que fazer. Separação, terapia, o que for. Mas hoje você fica na minha casa em Moema. Nada de voltar para lá. Assenti, o cansaço me invadindo como uma onda. Pela primeira vez desde a descoberta, senti um fiapo de alívio. Não estava sozinha. A chuva martelava o telhado de zinco e o som de uma música de Marisa Monte tocava baixa no rádio falando de amores partidos. Meu telefone vibrou na mesa. Uma mensagem de Rafael. Me perdoa, amor. Eu errei feio. Volta para casa. Ignorei, o peito apertado, mas a mente já traçando os próximos passos. O que viria agora? Divórcio? Reconciliação? A noite se estendia, incerta, como a cidade molhada lá fora. A chuva caía em lençóis grossos sobre a Teodoro Sampaio, transformando a rua em um rio de asfalto reluzente. Dentro do Zé do Pão, o ar estava abafado, carregado de fumaça de cigarro e o vapor das panelas fritando pastel no fundo do balcão. Eu apertava o copo de chope com tanta força que os nós dos dedos embranqueciam, enquanto Carla me olhava com aqueles olhos que pareciam ler cada rachadura da minha alma. Fazia meia hora que eu chegara, e as palavras ainda saíam aos pedaços, como se meu peito fosse um dique prestes a romper. Ele disse 2 vezes, Carla repetiu, inclinando-se para a frente, a mesa de plástico entre nós marcada por anéis úmidos de copos. Seu casaco de moletom pingava no chão, formando uma poça que ninguém limpava. Mari, isso não é um erro, é escolha. 2 vezes é padrão. Eu assenti, sentindo o gosto amargo da cerveja na língua. O bar estava lotado agora, com a tempestade expulsando pedestres para dentro. Um grupo de operários rindo alto de uma piada suja, uma mulher sozinha no canto mexendo no celular, com cara de quem esperava alguém que não viria. O rádio trocava Marisa Monte por um samba animado de Zeca Pagodinho, mas a melodia parecia distante, como se o mundo inteiro girasse em câmera lenta. Meu telefone vibrou de novo na mesa. Outra mensagem de Rafael. Por favor, responde. Eu tô destruído aqui. Ignorei, mas cada notificação era como uma facada. Eu sei que é escolha, murmurei, limpando o rosto com a manga da blusa. O tecido estava úmido da chuva e das lágrimas colando na pele. Mas e agora? A gente tem o apartamento em nome dos dois, as contas misturadas. Ele é o provedor principal, Carla. Eu freelanceio, mas não é o suficiente para mim sozinha, não de imediato. E se eu perdoar? As amigas da minha mãe vão fofocar, dizer que eu sou boba por ficar. Carla bufou, pedindo mais um chope ao Zé, que serviu com um aceno solidário. Ele me conhecia de vista, das noites em que Rafael e eu vínhamos ali para comer uma porção de coxinhas e assistir ao jogo do Corinthians na TV velha do bar. Agora eu me sentia exposta, como se todos soubessem do meu humilhação. Perdoar? Ela ergueu a sobrancelha, o tom firme, mas gentil. Mari, você merece mais que migalhas. Lembra da vez que você me ajudou quando o Pedro me largou? Eu chorei por semanas, mas você me arrastou para a academia, para a terapia, e olha para mim agora, solteira, mas inteira. Você vai fazer o mesmo por si mesma. Amanhã, a gente liga pro advogado da minha irmã. Ela se separou ano passado, sabe como é o processo. E finanças, eu te empresto o que precisar até você se ajeitar.
Seus olhos brilhavam com determinação, e por um segundo o peso no meu peito aliviou. Carla sempre fora assim, a rocha no meio da tempestade. Nós nos conhecíamos desde a faculdade de design na Belas Artes, dividindo apartamento em Vila Mariana nos tempos de macarrão instantâneo e sonhos grandes. Ela me salvara de mais crises do que eu podia contar. Mas ali, sob as luzes fluorescentes piscando, a raiva voltava, misturada a uma saudade confusa de quem Rafael fora. O cara que me levava para dançar forró no interior, que cozinhava lasanha nas noites frias de inverno. Eu tô com medo, confessei, a voz baixa para não ser ouvida pelos vizinhos de mesa. Um casal ao lado discutia sobre contas atrasadas, ecoando minha própria bagunça interna. Medo de ficar sozinha aos 32, de começar do zero. E se ele mudar? Ele jurou que me ama. Amor não é posse, Mari, é respeito. Carla apertou minha mão, os dedos quentes contrastando com o frio que eu sentia por dentro. Vamos para minha casa agora. Amanhã você decide. Mas não volta para lá hoje, não nessa chuva toda. Pagamos a conta. Ela insistiu em dividir. E saímos para a rua. A garoa havia virado um dilúvio, o tipo de chuva paulistana que enche bueiros e transforma calçadas em rios. Um táxi passou devagar, faróis cortando a cortina d'água, e Carla acenou freneticamente. Entramos encharcadas, o motorista resmungando sobre o trânsito na Brigadeiro Faria Lima. De Pinheiros a Moema, o percurso era um labirinto de viadutos e semáforos, com outdoors piscando propagandas de cerveja e shopping centers vazios àquela hora. Eu encostei a testa na janela gelada, vendo as luzes borradas se misturarem às lágrimas que não paravam. O apartamento de Carla era um aconchego no caos de Moema. Paredes pintadas de azul claro, plantas penduradas no teto e uma cozinha cheia de potes de temperos que ela comprara em feiras orgânicas. Chegamos por volta das 11, e ela me entregou um pijama seco e uma toalha quentinha. Toma um banho, amiga. Eu faço um chá de camomila. Enquanto a água quente escorria pelo meu corpo, lavei o cheiro de traição que ainda parecia grudado na pele. O vapor embaçava o espelho do banheiro pequeno, e eu me encarei por um momento, olhos inchados, mas com uma faísca de algo novo, raiva transformada em força. Saí do chuveiro e me joguei no sofá-cama que ela preparara, o cheiro de lençóis limpos me acalmando. Carla trouxe o chá e se sentou ao meu lado, o vapor subindo como fumaça de uma fogueira. Quer ligar para ele? Desabafar? Perguntou ela, soprando o chá. Hesitei, o telefone na mão. Meu polegar pairou sobre o nome de Rafael. Em vez de ligar, mandei uma mensagem curta. Não me procura por enquanto, preciso de espaço. Enviado. O coração acelerou, mas era um alívio, como soltar um peso. Não hoje, respondia ela. Amanhã eu confronto de novo. Quero que ele sinta o que eu tô sentindo. Conversamos até a 1 da manhã, relembrando histórias antigas. Nossa viagem para Florianópolis, onde eu e Rafael nos conhecemos em uma festa na praia. As brigas bobas que fortaleciam nosso casamento, ou pelo menos eu achava. Carla me fez rir com imitações ruins do chefe dela, e pela primeira vez em horas, o riso veio genuíno, rompendo a crosta de dor. Mas quando as luzes se apagaram e o som da chuva diminuía lá fora, o sono veio aos tropeços. Sonhei com a cama profanada, com Rafael rindo ao meu lado, e acordei suando, o peito oprimido. Na manhã seguinte, o sol filtrava pelas persianas de Carla, pintando o quarto de dourado. São Paulo acordava preguiçosa aos domingos, com o cheiro de café subindo dos prédios vizinhos e o canto distante de um vendedor de pipoca na rua. Tomei café da manhã com ela, pão na chapa com queijo Minas e suco de laranja, mas o apetite era fraco. Meu telefone tinha 5 chamadas perdidas de Rafael e mensagens de texto da minha mãe que eu ignorara na noite anterior. Filha, tudo bem em BH? Me liga. Eu conto para ela hoje, disse a Carla, enquanto lavávamos a louça. Mas primeiro vou no apartamento pegar minhas coisas. Não quero depender de ninguém para sempre. Ela assentiu, preocupada. Eu vou com você. Não vai sozinha enfrentar o furacão. Pegamos um Uber de volta a Pinheiros por volta das 10. O trânsito era leve, com famílias indo à missa na Igreja da Consolação e o ar fresco da manhã pós-chuva trazendo o aroma de asfalto seco e flores molhadas.
Meu estômago revirava a cada quarteirão. Eu imaginava Rafael lá, talvez ainda dormindo, ou pior, esperando com desculpas ensaiadas. O prédio estava quieto. Seu João lendo o jornal na guarita com um bom dia, dona Mariana. Voltou cedo da viagem. Forcei um sorriso e subimos as escadas. O elevador, milagre, funcionava hoje. A porta do apartamento rangeu ao abrir e o cheiro familiar de casa me acertou como um soco. Café requentado, o perfume de lavanda que eu usava. Rafael estava na cozinha, de robe amassado, os olhos vermelhos de quem não dormira. Ele se virou devagar, o rosto pálido sob a barba por fazer. Mari, você veio. Graças a Deus. Ele deu um passo à frente, mas parou ao ver Carla atrás de mim, os braços cruzados como uma barreira. Não veio para abraçar Rafael. Eu disse, a voz firme apesar do tremor nas pernas. Vim pegar minhas coisas. E conversar, de uma vez por todas. Ele engoliu em seco, passando a mão no rosto. A cozinha, com sua mesa de madeira onde jantávamos, parecia menor agora, sufocante. Lá fora, o sol batia na janela, iluminando as poças na rua e o movimento lento do bairro acordando. Carla se posicionou ao meu lado, um apoio silencioso, enquanto eu começava a desabafar. As mentiras, a dor, o futuro incerto. Rafael ouvia, as lágrimas escorrendo, prometendo mudança, terapia de casal, o que fosse. Mas eu via as rachaduras, a culpa nos olhos, o cansaço da defesa. O confronto durou 1 hora, palavras afiadas cortando o ar, até que eu peguei uma mala maior e comecei a arrumar roupas, livros, o laptop da agência. Eu te amo, Mari, não acaba assim. Ele implorou, ajudando a carregar a mala para a porta, os ombros caídos. Amor sozinho não conserta, Rafael. Eu preciso de tempo para ver se ainda tem nós dois nisso. Saí com Carla, o peso da mala na mão, mas o coração um pouco mais leve. O elevador desceu devagar e Pinheiro se abria lá embaixo. Vida continuando indiferente. Eu estava no meio do furacão, mas com um pé fora, graças a ela. O que viria a seguir? Só o tempo diria, mas pela primeira vez, eu me sentia no controle. As semanas seguintes se arrastaram como um trânsito engarrafado na Avenida Paulista, cheio de paradas bruscas e buzinas irritadas. Eu me instalei no sofá-cama de Carla em Moema, transformando o espaço apertado em um refúgio temporário com minhas plantas de apartamento e o laptop sempre aberto em projetos freelance. O sol de outono filtrava pelas janelas altas, pintando o piso de madeira com listras douradas, mas eu mal notava. Meu mundo havia encolhido para e-mails de clientes, chamadas com o advogado e noites em que o sono fugia, perseguido por flashes da cama amassada e do rosto pálido de Rafael. Carla era um pilar incansável. Toda manhã ela preparava café com pão de queijo comprado na padaria da esquina, o aroma subindo pelo ar úmido e misturando-se ao cheiro de terra molhada das chuvas esporádicas. Levanta, Mari, o dia não espera, dizia ela, com aquele sotaque leve de quem crescera em São Paulo, mas com raízes no interior de Minas. Eu sorria fraco, mas obedecia. Juntas íamos à terapia, não de casal, mas individual para mim, em uma clínica discreta na Vila Nova Conceição. A terapeuta doutora Helena, uma mulher de meia-idade com óculos de armação fina e voz calma, me ajudava a desatar os nós da traição. A dor é real, Mariana, mas ela não te define. O que você quer construir agora? No trabalho, eu me jogava nos designs, logos para uma cafeteria em Pinheiros, campanhas para uma marca de roupas sustentáveis. Era uma distração bem-vinda, o clique do mouse ecoando no silêncio do apartamento de Carla. Mas as finanças apertavam. Meu freelance pagava as contas básicas, mas o aluguel dividido com ela era um alívio temporário. Liguei para minha mãe em Campinas, finalmente contando tudo por telefone, a voz embargada enquanto ouvia seus suspiros do outro lado. Filha, vem para cá. A casa é sua e eu cuido de você. Recusei por orgulho, mas aceitei a oferta de um quarto vago na casa dela por 1 mês, só para me reestruturar. Não sou fracassada, mãe. Só preciso de um respiro. Rafael ligava todos os dias, mensagens no WhatsApp como gotas insistentes. Sinto sua falta. Fiz terapia sozinho, tô mudando.
Eu respondia seco ou não respondia. Uma vez marquei um café neutro em uma padaria nos Jardins, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor úmido lá fora. Ele chegou com olheiras profundas, o cabelo mais comprido, vestindo uma camisa polo que eu comprara para ele. Sentamos em uma mesa de canto, o cheiro de bolo de fubá e café coado preenchendo o espaço. Mari, eu errei feio. Perdi o emprego na obra por distração, mas estou procurando outro. Me dá uma chance? Seus olhos azuis, outrora tão confiantes, agora suplicavam. Eu mexi o cappuccino sentindo o vapor quente no rosto. Chance? Repeti, a voz baixa para não chamar a atenção dos clientes ao redor, que folheavam jornais ou conversavam sobre o trânsito. Você me quebrou, Rafael, não é só o corpo, é a confiança. Eu viajava fingindo para te pegar e você estava me traindo na nossa cama. Como eu esqueço isso? Ele baixou a cabeça, os dedos tamborilando na mesa de fórmica. Eu sei, foi egoísmo puro. O estresse do trabalho, a rotina. Mas nada justifica. Eu te amo de verdade, Mari. Sem você, sou só um cara perdido em São Paulo. As palavras doíam, ecoando as promessas antigas. Lembrei das viagens para o litoral, o som das ondas em Ilhabela misturando-se às risadas dele. Mas a raiva ainda queimava, uma brasa que não se apagava. Eu preciso de mais tempo, disse por fim, levantando-me. Ele tentou me acompanhar até a porta, mas eu o parei com um gesto. Não agora. Saí para a rua, o sol batendo forte no asfalto, vendedores ambulantes gritando ofertas de água de coco. Meu coração batia descompassado, mas havia uma clareza nova. Eu não era mais a vítima passiva. De volta à Moema, Carla me esperava com uma garrafa de vinho tinto e queijos de uma feira orgânica no Parque do Povo. Sentamos na varanda pequena, o skyline da cidade se estendendo ao fundo, com o trânsito da Avenida República de Líbano como trilha sonora distante. E aí? Ele implorou? Perguntou ela, servindo as taças. O vinho era encorpado, com notas de frutas vermelhas que aqueciam a garganta. Implorou sim, mas eu não sinto mais aquela faísca, Carla. É como se o amor tivesse virado cinzas. Beberiquei, olhando as luzes dos prédios acendendo ao entardecer. O ar estava morno, carregado do cheiro de jasmim de um jardim vizinho. Vou para a casa da minha mãe por um tempo. Arrumar as ideias, talvez abrir um estúdio próprio de design. Sem ele. Ela ergueu a taça em um brinde silencioso, os olhos brilhando. Isso aí, Mari. Você sempre foi a forte do grupo. Lembra da faculdade quando eu surtei com o projeto final e você me salvou? Agora é sua vez de se salvar. Os dias em Campinas foram um bálsamo inesperado. A casa da minha mãe, no bairro Taquaral, era um casarão antigo com quintal de árvores frutíferas, jabuticabas maduras caindo no chão úmido. Ela me mimava com almoços caseiros, virado a paulista, feijão tropeiro que cozinhava devagar no fogão a gás. Você é jovem ainda, filha. O mundo tá aí para você reconquistar, dizia ela, enquanto regávamos as hortaliças juntas, o sol da tarde filtrando pelas folhas. Meu pai, falecido há 10 anos, parecia presente nas fotos da sala, um lembrete de que a vida segue apesar das perdas. Lá, eu avancei no divórcio. O advogado, recomendado por Carla, negociou a partilha amigável. O apartamento ficaria com Rafael. Eu receberia uma compensação para recomeçar. Assinei os papéis em uma mesa de cartório no centro de Campinas, o ar seco do interior contrastando com a umidade de São Paulo. É o fim de um ciclo, pensei, sentindo um vazio, mas também uma liberdade leve, como o vento que soprava pelos campos ao redor da cidade. Voltei a São Paulo um mês depois, alugando um estúdio pequeno em Vila Madalena. O coração boêmio da cidade, com grafites nas paredes e bares cheios de artistas. Meu primeiro cliente grande veio de uma conexão na agência antiga, um redesign para uma rede de cafés. Trabalhei até altas horas, o som de violões de bares vizinhos misturando-se ao clique do teclado. Carla veio inaugurar o espaço com uma pizza de mussarela e uma garrafa de cachaça, rindo das minhas pilhas de caixas. Olha só, a Fênix renascendo em Vila Madalena. Rafael apareceu uma vez, meses depois, em uma feira de design no Parque Ibirapuera. O dia estava ensolarado, com famílias passeando,
e o cheiro de churrasco no ar. Ele parou na minha barraca, mais magro, com um ar de quem havia mudado de verdade. Você tá incrível, Mari. Fico feliz por você. Conversamos por 10 minutos, educados, como velhos conhecidos. Não houve lágrimas, só um adeus definitivo. Cuida de você, disse ele, e eu assenti, sentindo o peito pleno pela primeira vez. Agora, aos 33, eu caminho pelas ruas de Vila Madalena ao anoitecer, o céu tingido de roxo e o burburinho de conversas em bares ecoando. O furacão passou, deixando marcas, mas também solo fértil. Com Carla ao lado em noites de samba e projetos que me desafiam, eu sei. A traição não me quebrou, me reconstruiu. São Paulo, com sua caótica vitalidade, me ensinou que amores acabam, mas a gente continua, mais forte, mais inteira. E isso, no fim, é a maior surpresa de todas.